Irmãos, amigos, nesse instante nós teremos o momento da ministração da palavra e desta feita nós convidamos a cada um de vocês a abrirem as suas Bíblias na sequência que nós estamos seguindo, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Hoje, com a graça do Senhor, iremos encerrar esse capítulo para assim seguirmos dentro de tudo que nós temos aqui nesse texto, nesse livro. Então abram aí, por favor, 1 de Pedro 2, versículos 21 até o versículo de número 25. Diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Até aqui, até o versículo 25. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Abram também as suas Bíblias no texto de Isaías, capítulo 53, porque ao longo da nossa meditação, a gente vai fazer menção a esse trecho, pelo menos alguns desses versos, e aí vocês já estão com as suas Bíblias abertas, e aí facilitará o trabalho dos irmãos, dos amigos. Então, abram aí Isaías 53, permaneçam com as suas Bíblias abertas em 1 Pedro 2, 21 a 25. Irmãos, amigos, considerar a morte de Cristo e tudo aquilo que envolve a morte de Cristo é algo de grande relevância, é algo de grande importância para cada um de nós, sobretudo para nós que somos salvos em Cristo Jesus. Repetindo, considerar a morte de Cristo é algo que envolve muita importância para as nossas vidas, sobretudo para nós que somos o povo de Cristo, salvos através do seu sacrifício. É por isso que mensalmente nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. E hoje será um momento muito propício dentro dessa mensagem, porque nós estaremos justamente celebrando a morte de Cristo, celebrando o sacrifício que Ele realizou para nos redimir e para nos salvar de todos os nossos pecados. Por isso, meus irmãos, nós precisamos considerar. Por isso, minhas irmãs, nós precisamos atentar não só no valor, mas também no alcance deste ato tão nobre realizado por Cristo quando Ele, no Calvário, se sacrificou em favor das nossas transgressões, se sacrificou em favor dos nossos pecados. É justamente por causa disso que quando nós lemos as Escrituras Sagradas, tanto no Antigo como promessa, quanto também no Novo como realidade, nós vemos vários textos, vários ensinos que estão intimamente relacionados a esse sacrifício, a essa obra que Cristo fez e fez em nosso favor. Nesse texto que nós acabamos de ler, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 até o versículo de número 25, é a sequência da exortação que Pedro faz aos servos para que os mesmos fossem submissos aos seus senhores, independente do caráter deles, sejam eles senhores bons, sejam eles senhores maus. E aí Pedro
dentro da sua fundamentação, para fazer ou para dar essa exortação, ele mostra que o sofrimento injusto é de grande valor diante de Deus, é de grande valor diante do Senhor, a partir da referência, a partir do exemplo do próprio sofrimento injusto que Cristo, ele sofreu e sofreu ao longo da sua vida, ao longo do seu ministério aqui na terra. Diante disso, nós podemos nos indagar. Diante disso, nós podemos nos perguntar: mas por qual razão? Mas por qual motivo o sofrimento injusto do crente, ele é gracioso aos olhos de Deus? A resposta é simples, conforme nós falamos: por causa do exemplo deixado de Cristo, ou por Cristo, do seu sofrimento, da sua dor injusta, para poder consumar a nossa salvação. Conforme nós vimos na nossa última meditação, Cristo, ele é o nosso molde, Cristo, ele é o nosso modelo de sofrimento injusto, para que nós andemos nos seus passos e para que nós sigamos justamente nos seus caminhos. Então, quando pensamos em sofrimento, quando nós consideramos no sofrimento injusto, nós temos como parâmetro, nós temos como referência o próprio sofrimento do nosso Salvador. Ele é esse modelo, ele é esse padrão para o sofrimento que todos nós, como crentes, de certa forma, de certa medida, nós experimentamos ao longo da nossa vida, da nossa existência aqui na terra. Então, ao fazer a fundamentação dos sofrimentos de Cristo como referência para os nossos sofrimentos, Pedro, meus irmãos, Pedro, meus amigos, ele nos dá alguns detalhes, ele nos dá algumas características dos sofrimentos padecidos por Cristo, para que nós possamos absorver esse ensino do seu modelo, da sua referência, também para o sofrimento em nossas vidas. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que nessa noite de hoje, com base nesse trecho de 1 Pedro, eu queria que nós considerássemos o seguinte tema: características dos sofrimentos de Cristo. Características dos sofrimentos de Cristo. Tendo essa ideia, tendo esse conceito na nossa mente, Pedro faz menção aos sofrimentos de Cristo, mostrando que ele é o padrão para o nosso sofrimento, e aqui no sentido específico ele detalha algumas características que se fizeram presentes durante o período em que Cristo sofreu, sobretudo quando ele estava dando a sua vida em nosso favor, para que assim nós possamos entender com mais detalhes, com mais precisões, características, qualidades acerca dos sofrimentos, repito, padecidos por Cristo, sobretudo quando ele estava lá no Calvário. E aí nós podemos nos perguntar, e aí nós podemos nos indagar: mas quais são então essas características? Quais são então essas marcas dos sofrimentos de Cristo que são aqui mencionadas por Pedro e que fundamentam a sua teoria, por não dizer o seu princípio, de Cristo ser o modelo de sofrimento para nós? Quando nós olhamos essa passagem, meus irmãos, quando nós consideramos esse trecho, meus amigos, nós percebemos 1, 2, 3 características dos sofrimentos do nosso Salvador. 3 características dos sofrimentos do nosso Salvador. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, Cristo, ele sofreu inocentemente. Em primeiro lugar, Cristo, ele sofreu inocentemente. E aí, o versículo 22, ele nos ensina o seguinte: acompanhe conosco. O qual, referindo-se a Cristo, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. O que é que nós temos aqui no verso 22? Nós temos, meus irmãos, meus amigos, Pedro, inspirado por Deus, mostrando que Cristo, ele padeceu,
mostrando que Cristo, ele sofreu sem que tivesse nenhum pecado, sem que tivesse nenhuma transgressão, não só pecados de palavra, mas também pecados de ação. Mas não obstante ser alguém inocente, não obstante ser alguém sem nenhuma culpa, repito, quer de palavras, repito, quer de ações, Cristo, ele padeceu, Cristo, ele sofreu. Então, o resumo que nós podemos fazer aqui do verso 22 é essa primeira característica do sofrimento de Cristo. O sofrimento do nosso Salvador, o sofrimento do nosso Redentor foi um sofrimento inocente. Ele sofreu inocentemente. É interessante porque quando Pedro faz essa afirmação, ele não faz uma afirmação aleatória. Além do próprio exemplo que ele viu, porque ele presenciou o sofrimento, ele presenciou a crucificação de Cristo, ele faz menção à profecia de Isaías, lá no capítulo 53 do seu livro, especificamente no versículo 9. Ou seja, 700 anos de Cristo vir a esse mundo, 700 anos antes de Cristo consumar a sua salvação, Isaías já havia profetizado esses sofrimentos pelos quais ele passaria, e uma das características desse sofrimento é que o nosso Redentor, o nosso Salvador, sofreria inocentemente. Vejam aí, Isaías 53, versículo 9. O profeta diz o seguinte, em relação a Cristo, em relação à profecia quanto ao Salvador: designaram-lhe a sepultura com os perversos. Segue Isaías: mas com o rico esteve na sua morte. E agora preste atenção nesse detalhe: posto que nunca fez injustiça. Segue Isaías: nem dolo algum se achou em sua boca. Então você encontra aqui um paralelo entre o que Pedro diz e entre aquilo que Isaías já havia profetizado. E o que é que eles mostram? O que é que esses servos do Senhor nos ensina? Que houve um Salvador, que ele sofreu, e que uma primeira categoria, vamos assim dizer, dos seus sofrimentos foram sofrimentos que ele padeceu inocentemente. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que o sofrimento injusto, ele não só é uma característica do nosso Salvador, mas o sofrimento injusto também é uma característica de todos aqueles, de todas aquelas que seguem nos passos, que seguem no caminho deste mesmo Salvador. Da mesma forma que Cristo, ele padeceu inocentemente, muitas vezes nós também padecemos inocentemente. Mas dentro dessa perspectiva, que esse sofrimento inocente pelo qual Cristo passou, garantiu e garante a nossa redenção, garantiu e garante a nossa salvação, garantiu e garante a graça suficiente para que assim também, à semelhança do nosso Salvador, soframos sim inocentemente, mas soframos sendo capacitados por Ele, sendo capacitados pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, uma vez que nós somos alcançados por essa obra, uma vez que nós somos alcançados pelo sacrifício de Cristo, e nós seguimos nos seus passos, conforme nós falamos, esses sofrimentos injustos, via de regra, eles se tornarão sempre uma realidade marcante em nossas vidas. É difícil, nós sabemos, padecer sofrimento. É difícil, nós sabemos, padecer sofrimento de maneira inocente. Contudo, uma vez ligado ao Salvador, contudo, uma vez beneficiado pela sua obra, nós podemos ter a certeza, nós podemos ter a convicção que esse mesmo Salvador há de nos suprir, há de nos capacitar para que assim também possamos enfrentar o sofrimento, inclusive inocente, em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós devemos estar prontos quando essa categoria de realidade, ou seja, o sofrimento, se fizer presente na nossa vida. Ao longo da nossa existência aqui na terra, ao longo da nossa vida aqui neste mundo, serão e são incontáveis os momentos, as circunstâncias, onde muitas vezes nós padeceremos no sentido inocente,
onde muitas vezes nós sofreremos a injustiça, mas isso não nos deve causar perplexidade, isso não nos deve causar admiração, porque, à semelhança do nosso Salvador, nós estamos seguindo no seu passo. A grande diferença, a grande distinção é que muitas vezes nós sofremos, inclusive inocentemente, mas muitas vezes nós sofremos de maneira justa. Com o nosso Salvador não. Todo o seu sofrimento, toda a sua dor foi proveniente da sua vida de justiça, foi proveniente da sua vida de temor diante de Deus, mas mesmo assim ele padeceu para que desta forma a minha salvação, ela pudesse se tornar realidade. Então muitas vezes nós nos deparamos com a cena do Calvário. Muitas vezes nós consideramos esse sofrimento de Cristo, dentro dessa categoria, um sofrimento inocente, mas nós vemos que por trás dele estava o cumprimento do plano salvador, para que hoje a realidade da salvação pudesse ser uma verdade nas nossas vidas. É por isso que nós iremos celebrar a Santa Ceia daqui a alguns instantes. É por isso que nós iremos recordar todos aqueles instantes de sofrimento que antecederam aquele momento de sofrimento, em especial de dor, sobretudo quando Cristo esteve no Calvário. Mas isso teve um significado, isso teve uma importância, e é essa a razão pela qual nós estamos aqui na noite de hoje. É essa a razão pela qual nós podemos ter certeza da nossa salvação. Então, louvado seja Deus pelos sofrimentos do nosso Redentor. Em segundo lugar, o texto nos ensina um segundo tipo. Em segundo lugar, o texto nos ensina uma segunda categoria de sofrimento que Cristo padeceu, sobretudo quando estava no Calvário. Se por um lado, Cristo sofreu inocentemente, por outro lado, Cristo, ele sofreu pacientemente. Se por um lado, Cristo sofreu inocentemente, por outro lado, Cristo, ele sofreu pacientemente. Veja o que nos diz o versículo de número 23. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Ainda referindo-se ao Salvador. Pois ele, Cristo, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O que é que nós encontramos aqui nessa passagem? Um ensino de Pedro, mostrando-nos, meus irmãos, mostrando-nos, meus amigos, que Cristo, ele suportou com paciência esses sofrimentos injustos aos quais fizemos menção no ponto anterior. E mais uma vez, as palavras que nós encontramos aqui, no versículo 23, elas fazem eco com aquilo que Isaías também havia profetizado no seu capítulo 53, sobretudo no versículo 7 do seu capítulo. Vejam aí, Isaías capítulo 57, versículo número 3. Ele fala em relação ao servo sofredor, ele fala em relação ao nosso Salvador, e ele dizia já lá atrás, abro aspas, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Sofrimentos pacientes padecidos pelo nosso Salvador. Algo muito interessante, meus irmãos, algo muito impressionante, meus amigos, quando nós consideramos essas palavras. Não só a profecia de Isaías, mas a confirmação dessa profecia através das palavras do apóstolo Pedro. Ou seja, não obstante está sendo injustiçado, não obstante está sendo castigado, conforme nós vemos por esses dois relatos, Cristo, ele não esboça reação nenhuma. Cristo, ele não esboça reação nenhuma. Diferentemente de qualquer um de nós, se porventura nós estivéssemos sendo injustiçados, não há da parte de Cristo, não há da parte do nosso Salvador, nenhuma defesa que ele faz diante daquele sofrimento, diante daquela injustiça que ele estava padecendo, repito, sobretudo quando estava no Calvário. E aí,
diante dessa consideração, a grande pergunta, a grande indagação que porventura nós podemos fazer é: mas por que isso? Por que será que Cristo sofreu pacientemente? Por que será que Cristo não esboçou nenhuma reação? Por que será que Cristo se entregou naquele momento, culminando a sua entrega na sua morte e morte de cruz? Simples, meus irmãos, simples, meus amigos, por causa da consciência que Cristo tinha de estar cumprindo o plano salvador na sua vida. Por causa da consciência que Cristo tinha de estar cumprindo o plano salvador em sua vida. É por isso que ele não esboça nenhuma reação. É por isso que ele aceita com paciência. É por isso que ele se comporta com resignação. E às vezes a gente fica impressionado, e de certa forma a gente deve ficar, sobretudo sob o ponto de vista humano, mas quando nós analisamos, quando nós consideramos friamente, nós percebemos isso. Cristo, irmãos, Cristo, amigo, ele era consciente de estar sofrendo, sim, de estar padecendo inocentemente, sim, mas acima de tudo, de estar cumprindo o plano redentor para poder resgatar um povo para si, para poder resgatar o povo do Senhor. A vontade de Deus sempre foi o desejo marcante durante a vida e durante o ministério de Cristo aqui na terra. Logo, não seria diferente na sua morte. Essa disposição, essa voluntariedade, essa paciência culminou justamente nessa entrega que ele fez pela consciência, repito, que ele tinha, de não estar apenas entregando a sua vida em si, mas de estar, através do seu sacrifício, remindo um povo para si, salvando um povo para si, salvando a sua igreja, o povo escolhido do Senhor. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que a consciência de estar fazendo a vontade do Pai, muitas vezes ela nos leva a agir com paciência em meio aos sofrimentos. A consciência de nós estarmos fazendo a vontade de Deus explica a paciência que muitas vezes nós demonstramos, que muitas vezes nós revelamos quando nós estamos passando pelo sofrimento, quando nós estamos passando pela dor em nossas vidas. Como aconteceu com Cristo, quando nós entendemos que Deus está no controle, como aconteceu com Cristo, quando nós compreendemos que Deus é soberano, e que nada acontece por acaso, e que nada é uma casualidade na nossa vida, mas nós estamos cumprindo estritamente o plano de Deus na nossa vida, fica muito mais fácil de esboçarmos essa paciência, de esboçarmos essa resignação, assim como Cristo agiu, assim como Cristo se comportou. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós devemos estar dispostos a cumprir a vontade do Pai, independente dos resultados que este comportamento eles gerem em nossas vidas. A gente sabe, fazer a vontade de Deus não é fácil. Em alguns momentos, cumprir a vontade do Pai é algo crítico nas nossas vidas. Exige muito de nós. Exige em alguns momentos que nós abramos a mão da nossa vontade, do nosso conforto e de tantas outras coisas. Contudo, quando nós olhamos para o exemplo do nosso Salvador, e quando nós consideramos que quando essa disposição que ele fez o levou a sofrer, inclusive com paciência, mas está consciente que estava cumprindo a vontade do Pai, isso nos auxilia, isso nos ajuda a também suportar as dores pacientemente nas nossas vidas. Por isso, a gente não pode esquecer esse exemplo. Por isso, a gente não pode esquecer o padrão do sofrimento de Cristo que nós observamos nos evangelhos. Foram sofrimentos inocentes? Sim. Ele se comportou de maneira paciente? Sim. Porque acima de tudo, ele estava ciente de estar cumprindo a vontade do Senhor. Daí a necessidade. Nós também podemos estar cientes que tudo aquilo que a gente faz, que tudo aquilo que a gente deixa de fazer, nada mais é do que a nossa sujeição ao propósito de Deus. E se esse comportamento gerar em nós dor, se esse comportamento gerar em nós sofrimento,
uma vez que nós estamos conscientes que estamos no caminho certo, soframos, contando com a graça, contando com a misericórdia, contando com o auxílio divino, para que assim nós possamos cumprir em tudo a vontade de Deus em nossas vidas. Muitas vezes a gente não quer passar por isso, muitas vezes a gente não quer vivenciar essa realidade, mas a gente não pode mudar o fato. Via de regra, elas chegam, via de regra, essas realidades elas batem à nossa porta. E o que fazer? Olhar para Cristo. E o que fazer? Contemplar o seu modelo. E o que fazer? Seguir nos seus passos, mas conscientes, convictos que nós estamos cumprindo a sua vontade na nossa vida. Então, em primeiro lugar, foi que nós vimos que os sofrimentos de Cristo foram sofrimentos que ele padeceu inocentemente. Em segundo lugar, o que foi que nós acabamos de ver? Que os sofrimentos de Cristo foram sofrimentos padecidos pacientemente. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Cristo, ele também sofreu voluntariamente. Cristo, ele também sofreu voluntariamente. Foram sofrimentos voluntários. E aí, quando nós olhamos o versículo 24, nós nos apercebemos dessa verdade. Acompanhe conosco. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo número 24. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a sua justiça, ou para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. O que é que nós temos aqui? Pedro nos ensinando que Cristo, meus irmãos, que Cristo, meus amigos, se ofereceu como sacrifício substituto pelos nossos pecados. Cristo, ele se ofereceu como sacrifício substituto pelos nossos pecados. Isso é o que nós chamamos de um sacrifício vicário. A palavra vicário significa em lugar de. A palavra vicário significa substituto. Então, quando nós falamos que Cristo sofreu vicariamente, em outras palavras, nós estamos dizendo que Cristo sofreu em substituição ao nosso sofrimento, em troca ao nosso sofrimento. E mais uma vez, quando a gente volta às nossas Bíblias, lá para o texto de Isaías, capítulo 53, a gente percebe as profecias de Isaías confirmando essas palavras, esses ensinos do apóstolo Pedro. Voltem, por favor, mais uma vez. Isaías 53, versículos 4, versículo 11, versículo 12, e vejam como essas palavras, elas fazem coro com aquilo que Pedro também falou no versículo 24. Olhem só, Isaías 53, versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades. Não foram as suas, mas foram as nossas. Prossegue Isaías: e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Veja, nossas dores, veja, nossas enfermidades. Versículo número 11, diz o seguinte: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos. Preste atenção nessa parte final do versículo 11. Porque a iniquidade deles, não suas, levará sobre si. Verso 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, veja aí, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, minhas irmãs, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa nós temos aqui. Um ensino claro da palavra, que Cristo, ele foi o nosso substituto, que Cristo, ele tomou o nosso lugar, sofrendo os castigos que nós merecíamos,
sofrendo as dores que nós merecíamos por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. E é interessante porque quando nós olhamos esse texto de Pedro, quando nós focamos aqui nessa passagem que nós temos diante de nós percebemos pelo menos dois propósitos, nós percebemos pelo menos duas finalidades que explicam a razão, que explicam o motivo de Cristo ter sido nosso substituto, de Cristo ter sofrido vicariamente, de Cristo ter assumido o nosso sofrimento, a nossa dor. Quais foram as finalidades? Quais foram os objetivos? Quais foram os propósitos? Em primeiro lugar, para que eu, para que você, para que todos nós, meus irmãos, minhas irmãs, fôssemos libertos dos nossos pecados. Cristo sofreu em nosso lugar, para que Ele pudesse nos libertar dos nossos pecados. É o que Ele fala na parte B do versículo 24. 1 de Pedro 2, parte B do versículo 24, ele diz: para que nós, o povo remido, o povo comprado pelo sangue de Jesus, mortos para os pecados, agora vivamos para a justiça. Então, através dos seus sofrimentos, então, através das suas dores, então, através da sua morte, meus irmãos, minhas irmãs, Cristo, Ele nos libertou dos grilhões do pecado, para que hoje vivamos em justiça, para que hoje vivamos em retidão, para que hoje vivamos em santidade diante de Deus, para nos libertar da prisão que os nossos pecados, que as nossas transgressões nos impunham a cada um de nós. Então, é por isso que a gente consegue observar a dor, a intensidade do sofrimento, mas a gente vê um propósito, a gente vê um motivo. E se hoje nós somos libertos dos nossos pecados, se hoje não servimos mais à escravidão da nossa carne, a explicação está no Calvário. A explicação está no sofrimento de Cristo, a explicação está na sua dor, a explicação está na sua morte, e é por isso que nós nos reunimos para celebrá-la, através da Santa Ceia do Senhor. Mas não só isso, em segundo lugar, Cristo ele sofreu vicariamente, Cristo ele sofreu tomando o nosso lugar, além de nos libertar dos pecados, mas também Cristo sofreu para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. E aí você observa e você vê, ainda no versículo 24, ele diz: por suas chagas fostes sarados. Por suas chagas fostes sarados. A palavra sarar aqui que nós temos, ou a palavra curar, significa literalmente perdoar. Então, se nós fôssemos fazer uma tradução mais direta, por suas chagas fostes perdoados. Por suas chagas fostes perdoados. Então, através dessas palavras, o apóstolo Pedro está dizendo que todos os açoites, todos os vergões que Cristo experimentou na sua pele, tudo aquilo que ele padeceu na via crucis e que culminou na sua morte do Calvário, teve um propósito, teve uma finalidade, ou seja, a redenção do seu povo, a redenção da sua igreja aqui na terra. É por isso que a gente não pode deixar de celebrar a Santa Ceia do Senhor. É por isso que a gente não pode deixar de participar da Santa Ceia do Senhor, porque é um memorial para que nós não nos esqueçamos desse fato. Que fato? A dor, o sofrimento, a morte de Cristo e aquilo que esta morte propiciou e propiciou em nossas vidas. Conforme Pedro fala, a libertação dos pecados, mas também o perdão de todos os nossos pecados. É interessante porque, conforme nós observamos aqui, Pedro está falando a escravos que sofriam injustiças dos seus patrões, que sofriam na carne os açoites, os chicotes, e ele pega essa ilustração relacionada à obra de Cristo para fundamentar a exortação que ele havia feito. Então, Cristo também padeceu na sua carne, ele também sofreu os vergões na sua carne, mas teve um propósito, teve uma finalidade: dar o perdão pleno e completo dos nossos pecados. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que esses sofrimentos voluntários que Cristo ele padeceu em nosso lugar, eles tiveram como efeito nos levar para Cristo.
Eles tiveram como efeito nos unir a Cristo, fazer com que agora nós sejamos dele. É justamente isso que Pedro fala no versículo 25. Veja só o que ele fala aí no versículo 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Veja que são condições totalmente distintas, são condições totalmente diferentes. Antes de termos sido aproximados pelo sangue de Cristo, antes de termos sido salvos, nós éramos como o quê? Ovelhas desgarradas, que andava para um caminho, que andava para outro caminho, sem contudo estar cumprindo a vontade do Senhor. Contudo, quando a morte de Cristo ela foi aplicada à nossa vida, quando o seu sangue ele foi revertido nas nossas almas, houve uma mudança, houve uma transformação. E se antes nós éramos ovelhas desgarradas, agora nós temos a Cristo, não só como pastor, mas também como bispo da nossa alma. A ideia aqui dessa palavra pastor, quando é aplicada a Cristo, é daquela pessoa que cuida de nós, é daquela pessoa que nos alimenta, é daquela pessoa que nos protege, é daquela pessoa que está constante, presentemente nas nossas vidas. Já a palavra bispo aqui tem a ver com aquele que guarda, é o guardião. Então Cristo ele é o nosso guardião, Cristo ele é o nosso protetor. Veja que ele supre e ele protege, veja que ele nos alimenta e ele nos guarda. De que mais nós precisamos, meus irmãos? E por que isso se deu? E por que isso ocorreu? Simples, porque o próprio Cristo, o próprio Redentor, ele sofreu na sua carne, ele sofreu na sua própria pele, injustamente, pacientemente, nos substituindo, não só para que nós tivéssemos o perdão, mas também para que nós fôssemos libertos do pecado. Louvado seja Deus por causa disso. Louvado seja Deus por causa disso. Foi por isso, meus irmãos, foi por isso, meus amigos, que Cristo ele suportou pacientemente o seu sofrimento. Ele não via apenas o sofrimento em si, mas ele visualizava aquilo que os sofrimentos dele iria gerar para a sua vida e para a vida do seu povo. Foi por isso que ele agiu com paciência, foi por isso que ele foi paciente, porque ele visualizava a libertação de um povo dos seus pecados. Ele visualizava o perdão completo dos pecados desse povo, para que este povo se constituísse povo seu aqui na terra. Por isso Cristo sofreu, por isso Cristo padeceu em nosso lugar, por isso Cristo sofreu, por isto Cristo padeceu pacientemente, por isso ele sofreu, por isso ele padeceu injustamente. O propósito que ele tinha em mente, o propósito que ele tinha dentro da sua visão, dentro da sua compreensão. E diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, o que é que nós devemos fazer? Como é que nós devemos nos comportar? Simples, nós devemos viver em santidade, nós devemos viver em piedade, pela nova realidade da vida que Cristo nos garante. Nós devemos viver em santidade, nós devemos viver em piedade, pela nova realidade da vida que Cristo ele nos garante. O pecado não é mais o nosso Senhor, o pecado não é mais o nosso dono, o pecado não é mais o nosso mestre. Infelizmente, ainda é uma triste realidade na nossa vida? Sim, ainda é. Contudo, nós temos agora recursos espirituais para combater o pecado, para em muitos instantes vencer as tentações. E qual recurso é? Hoje nós somos ovelhas de Cristo, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso bispo, Ele é o nosso guardião. Então Ele nos proporciona os recursos necessários para que nós possamos vencer e vencer os pecados nas nossas vidas. Louvado seja Cristo, louvado seja o Salvador por esse grande benefício que Ele concedeu e concedeu a cada um de nós. Nesta noite de hoje, meus irmãos, meus amigos, nós vimos 3 características dos sofrimentos de Cristo. Ele sofreu inocentemente, Ele sofreu pacientemente, Ele sofreu voluntariamente. E diante disso, o que é que nós podemos aprender ainda? Algumas lições. Em primeiro lugar, devemos ter a Cristo como nosso exemplo e como nosso consolador em meio ao sofrimento. Devemos ter a Cristo como nosso exemplo, devemos ter a Cristo como nosso consolador em meio ao sofrimento. Sofremos
porque seguimos os seus passos. Mas uma vez que isso acontece, Ele vai ser o nosso bom pastor, que vai nos suprir de tudo aquilo que nós carecemos para experimentarmos o sofrimento na nossa vida. O sofrimento vem, mas também vem a graça. O sofrimento vem, mas também vem a paz. O sofrimento vem, mas também vem a alegria, mas não é qualquer alegria, mas é a alegria proveniente da presença de Cristo em nossas vidas. Então é diferente. Olhar para Cristo, experimentar da sua graça, atravessar o sofrimento para a glória do nome de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos ver a ceia do Senhor como um momento de alegria, como um momento de satisfação, porque Cristo sofreu para que nós pudéssemos celebrá-la. Cristo sofreu para que nós pudéssemos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Foram sofrimentos inocentes, foram sofrimentos pacientes, foram sofrimentos voluntários, mas graças a Deus por esses sofrimentos, graças a Deus por essas dores, porque hoje nós temos acesso à mesa do Senhor, porque hoje podemos comer do seu pão, porque hoje podemos beber do seu vinho e nos alegrar nesse fato. Se hoje participamos da Santa Ceia, foi porque Cristo sofreu em nosso lugar, e se Ele sofreu em nosso lugar, hoje nós somos povo seu aqui na terra. Louvado seja o Senhor. Então que possamos ter essa alegria, que possamos ter essa satisfação, que possamos ter esse regozijo. É um momento sim de alegria, é um momento sim de regozijo, quando nós estamos nos apropriando de Cristo. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, nós devemos ver que a nossa salvação é algo seguro. Nós devemos entender que a nossa salvação é algo inabalável. Por quê? Ela tem como base, ela tem como esteio os sofrimentos do nosso Salvador, sofrimentos inocentes, pacientes, voluntários. Então é o sofrimento que culmina na morte de Cristo, que nos assegura a nossa salvação. Quem é um homem que pode mudar isso? Quem é o diabo que pode mudar isso? Foi por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, é essa segurança que nós devemos ter, é essa certeza que deve inundar o nosso coração, essa convicção que deve caracterizar a nossa vida, e assim vivermos firmemente nos caminhos do Senhor. E por último, nos dirigindo àquelas pessoas ainda não salvas, nos dirigindo àquelas pessoas que ainda não experimentam da salvação. Entenda, meu amigo, entenda, minha amiga, que sem Cristo só restará para você sofrimentos eternos. Sem Cristo só restará para você sofrimentos eternos. Infelizmente o pecado faz isso. A grande diferença é como nós solucionamos o problema do nosso pecado. Se nós colocamos na cruz de Cristo ou se nós tentamos levar por nós mesmos os nossos pecados. Se escolhermos a segunda opção, nós não teremos um futuro seguro, nós não teremos um futuro alegre, não, muito pelo contrário, mas teremos a certeza do juízo abrasador de Deus na nossa vida. E não é esse o desejo que nós temos para você, muito pelo contrário, que ao ouvir a palavra do Senhor, que ao ouvir a pregação do Evangelho, que ao entender um pouco do sofrimento de Cristo, você possa, tocado por Deus, movido pela sua graça, reconhecer que esse sofrimento é suficiente também para pagar o preço dos seus pecados. E aí você se humilhar perante Deus, e aí você se humilhar perante Cristo, reconhecendo como o Senhor e Salvador da sua vida, para que todos os benefícios do seu sofrimento, o sofrimento de Cristo, tornem-se realidade na sua vida. E aí você possa desfrutar de paz, de alegria, mas acima de tudo de salvação, não só na presente existência, mas sobretudo na eternidade. Portanto, não perca a oportunidade, considere esse Cristo, não perca a oportunidade, volte-se para esse Cristo, clame pela sua graça, clame pela sua misericórdia, clame pela sua compaixão, para que assim, a semelhança do que acontece conosco, hoje mesmo, você possa experimentar salvação em sua vida. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações e que nós entendamos cada vez mais a profundidade dos sofrimentos de Cristo e das implicações práticas que esses sofrimentos eles geram em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.